Depois que meu filho de 7 anos morreu de chagas e meu marido me abandonou, levei meus outros filhos para minha irmã e fui me afogar numa cachoeira. No fundo da água, uma luz cegante apareceu e Nossa Senhora Aparecida me disse algo que mudou tudo. Meu nome é Maria das Dores, e vou contar para vocês o milagre que mudou minha vida para sempre. Uma história que começou na tragédia mais profunda e terminou na graça mais linda que já presenciei. Eu vivia no interior de Goiás, numa cidadezinha pequena onde todo mundo se conhece, onde as casas são de barro e a vida é dura como a terra seca do cerrado. Tinha 3 filhos, 2 meninos e minha pequena menina, e um marido que bebia mais do que trabalhava. Éramos da roça, gente simples que tirava o sustento da terra com muito suor e pouca sorte. Eu e as crianças trabalhávamos de sol a sol para ter pelo menos o que comer na mesa. Plantávamos milho, feijão, algumas verduras, criávamos umas galinhas e 2 cabras magrinhas que mal davam leite. Nossa casa era humilde, feita de adobe e coberta com telhas velhas que deixavam a chuva passar. Mas era nossa, era onde criava meus filhos com amor, mesmo faltando quase tudo. Meu marido, José, era um homem que a bebida havia estragado. Quando jovem, ele era trabalhador, tinha sonhos, falava em melhorar de vida. Mas com o tempo, a cachaça virou sua companheira principal. Passava os dias na bodega do seu Antônio ou atirado na rede, reclamando de tudo e de todos. Essa mulher não presta, dizia ele quando bebia. A comida é ruim, a casa é suja, os meninos são mal criados. Palavras que doíam mais que tapas, porque eu me matava de trabalhar para cuidar da família. Mas o pior ainda estava por vir. Foi num verão seco, quando nem chuva caía direito, que a doença de Chagas chegou na nossa região. Uma praga silenciosa que entrava pelas frestas das casas de barro, trazida pelos barbeiros que se escondiam nas paredes. Meu caçula, o pequeno João Pedro, de apenas 7 aninhos, foi o primeiro a adoecer. Começou com uma febre que não passava, depois veio o inchaço, a fraqueza. Levei ele no posto de saúde da cidade, mas o médico só balançou a cabeça e disse que não tinha muito o que fazer. É Chagas, Dona Maria. A doença já está avançada. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um martelo. Meu menino, tão pequeno, tão cheio de vida, começou a definhar na minha frente sem que eu pudesse fazer nada. Durante semanas, eu não dormi direito. Ficava ao lado da cama dele, molhando sua testa com pano úmido, dando o remédio que o posto conseguiu arranjar, rezando todas as orações que sabia. Mamãe, ele me disse numa tarde, com aquela voz fraquinha, eu vou ficar bom. Meu coração se partiu. Que mãe consegue olhar nos olhos do filho e falar que ele vai morrer? Vai sim, meu amor. Mamãe está cuidando de você. Mas João Pedro não ficou bom. Numa manhã de setembro, quando os ipês amarelos começavam a florir pelo cerrado, meu menino fechou os olhinhos e não abriu mais. Eu segurei o corpinho dele nos braços e gritei uma dor que nem sabia que existia dentro de mim. Era como se arrancassem um pedaço da minha alma, como se o mundo inteiro perdesse as cores. O velório foi na nossa própria casa, como era costume na região. Vizinhos vieram, trouxeram flores do mato, rezaram o terço. Mas eu não conseguia chorar na frente dos outros. Ficava ali, seca como a terra do quintal, olhando para aquele caixãozinho pequeno que levaria meu filho embora. José, meu marido, bebeu tanto no dia do enterro que mal conseguiu carregar o caixão. Depois da missa na Igreja Esperança, quando desceram meu menino na terra fria do cemitério, alguma coisa em mim morreu também. Entrei numa tristeza profunda, daquelas que grudam na alma como lama seca. Já não tinha forças para quase nada. Me levantava de manhã porque os outros 2 filhos precisavam comer, mas era como se eu fosse um fantasma andando pela casa. A comida queimava na panela porque eu esquecia no fogo. A roupa ficava no varal até endurecer de tanto sol. Eu simplesmente não conseguia mais cuidar de nada direito. E José,
ao invés de me entender, de me ajudar no luto, começou a reclamar ainda mais. Que mulher inútil, dizia ele, fedendo a cachaça. A casa parece um chiqueiro, a comida está uma porcaria. Você não serve para nada mesmo. Quando eu tentava explicar que estava sofrendo, que havia perdido meu filho, ele gritava: eu também perdi. Mas a vida continua. Você tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. Mas como explicar para um bêbado que uma mãe não supera a morte de um filho como quem supera uma gripe? Como fazer entender que a dor era tão grande que eu mal conseguia respirar direito? Os meses foram passando e José ficando cada vez pior. Bebia de manhã, bebia de tarde, bebia de noite. Às vezes chegava em casa violento, gritando, quebrando as poucas coisas que tínhamos. Você é uma desgraça, berrava. Por sua causa essa casa virou um inferno. Uma noite, ele chegou tão bêbado que tropeçou na mesa e derrubou o prato de comida dos meninos. Quando fui limpar, ele me deu um empurrão que me jogou no chão. Deixa essa sujeira aí. Você gosta é de bagunça mesmo. Meus outros 2 filhos, Carlos de 12 anos e Ana de 10, viram tudo. O medo nos olhos deles me partiu o coração mais uma vez. Foi quando percebi que além de viúva do meu filho morto, eu estava virando escrava de um homem que me odiava. A gota d'água veio numa sexta-feira de março. José chegou em casa com um cheiro diferente, não só de cachaça. Era perfume barato, desses que as mulheres da zona usam. Ele me olhou com desprezo e disse: Maria, eu vou falar uma coisa só uma vez. Você virou uma inútil. Não cuida da casa, não cuida dos filhos, não cuida de mim. Eu encontrei uma mulher de verdade, que sabe valorizar um homem. Meu mundo desabou mais uma vez. José, pelo amor de Deus, nós podemos conversar, eu posso melhorar. Melhorar o quê? Você já era ruim antes, depois que o menino morreu ficou pior ainda. Eu vou embora e não volto mais. E as crianças? As crianças ficam com você. Você que se vire com elas. E foi embora. Assim, simples. 20 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira jogada fora por causa de uma mulher que ele conheceu num prostíbulo da cidade. Fiquei ali, parada no meio da sala, com Carlos e Ana me olhando sem entender direito o que estava acontecendo. Mamãe, perguntou Ana, papai vai voltar? Eu não sabia o que responder. Não sabia mais nada sobre nada. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Sem o dinheiro que José trazia, pouco, mas trazia, a situação ficou desesperadora. Não tinha como pagar nem o querosene para o lampião. Tentei vender alguns ovos na cidade, algumas verduras que ainda nasciam na horta, mas mal dava para comprar farinha e feijão. À noite, deitada no colchão velho, eu olhava para o teto furado e pensava: que sentido tem tudo isso? Meu filho morreu, meu marido me abandonou, não tenho dinheiro, não tenho força. Para que continuar? Era como se eu estivesse num buraco escuro e não conseguisse ver nenhuma saída. Carlos, coitado, tentava ajudar. Aos 12 anos, ele já cortava lenha, cuidava das cabras, fazia trabalho de homem. Ana, mesmo pequena, varria a casa, lavava a louça, cuidava das galinhas. Mas eu via o sofrimento nos olhos deles. Viam a mãe definhar, viam a casa caindo aos pedaços, sentiam falta do pai mesmo ele sendo ruim. Mamãe está doente? Perguntou Ana uma tarde. Não, filha. Mamãe só está cansada. Mas não era cansaço. Era desistência. Era vontade de sumir, de não existir mais, de não sentir mais nada. Foi aí que tive a ideia mais desesperada da minha vida. Minha irmã Conceição morava na cidade, tinha uma casa melhor, o marido dela trabalhava no frigorífico e ganhava salário fixo. Sempre me oferecia ajuda, mas eu, por orgulho, nunca aceitava. Numa manhã de abril,
Arrumei as poucas roupas dos meninos numa sacola e caminhei com eles até a cidade. Conceição, falei para minha irmã, preciso que você cuide das crianças por uns dias. Preciso resolver umas coisas. Que coisas, Maria? Você está com uma cara. São só uns dias. Por favor. Ela aceitou, claro. Sempre foi boa irmã. Carlos e Ana estranharam, mas eu disse que logo voltaria. A caminhada de volta para casa foi a mais longa da minha vida. A cada passo, eu sentia o peso da decisão que havia tomado. Cheguei em casa quando o sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho como sangue. A casa vazia ecoava com fantasmas de risos que não existiam mais. Olhei para o quartinho onde João Pedro morreu, para a mesa onde José bebia e reclamava, para o quintal onde sonhávamos ter uma vida melhor. Não aguento mais, falei em voz alta para ninguém. Não tenho mais força. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na varanda, olhando para as estrelas e pensando na decisão que havia tomado. No dia seguinte, logo cedinho, caminhei até a cachoeira do Véu da Noiva, um lugar lindo que ficava a uns 2 quilômetros do sítio. Era um paredão de pedra de uns 15 metros de altura, com uma queda d'água cristalina que formava um poço fundo embaixo. Tinha ido lá muitas vezes com as crianças para tomar banho nos dias de calor. João Pedro adorava pular das pedras menores na água fria. Mas naquele dia eu não estava ali para banho. Fiquei um tempo na beira do penhasco, olhando lá embaixo. A água estava escura, profunda, silenciosa. Perdoa, meu Deus, sussurrei. Mas eu não aguento mais carregar essa dor. E me atirei. A sensação da queda foi estranha. Por alguns segundos, senti uma liberdade que não sentia há meses. O vento no rosto, o barulho da água se aproximando, a certeza de que o sofrimento ia acabar. Quando bati na água, o impacto foi violento. Meu corpo afundou que nem pedra, e eu não fiz nenhum esforço para nadar. Queria que a água me levasse, que tudo acabasse de uma vez. A escuridão foi tomando conta. A água gelada entrava pelos meus pulmões, e eu sentia que estava indo embora. Mas foi aí que aconteceu o impossível. De repente, no meio da escuridão fria do fundo da cachoeira, uma luz forte quase me cegou. Não era uma luz comum, era algo que vinha de outro lugar, uma claridade dourada que cortava a água como se fosse ar. E no centro daquela luz estava ela, Nossa Senhora Aparecida. Não era uma visão, não era sonho, não era delírio por falta de ar. Era real como a água que me rodeava, real como a dor que eu carregava no peito. Ela estava vestida com um manto azul que eu conhecia das imagens da igreja, mas aqui ela irradiava uma luz própria, uma presença que enchia todo o espaço ao redor. Seus olhos eram de uma ternura que eu nunca havia visto, nem mesmo no olhar das minhas crianças pequenas. Quando ela falou, sua voz ecoou dentro da minha alma mais do que nos meus ouvidos. Minha filha querida, por que escolheu a morte quando eu tenho vida para te dar? Eu tentei responder, mas não conseguia falar debaixo d'água. Mesmo assim, ela parecia ouvir meus pensamentos. Meu sofrimento é grande demais, minha mãe. Perdi meu filho, perdi meu marido, não tenho mais forças para cuidar dos outros filhos. Não sirvo para nada. Filha do meu coração, continuou ela, se aproximando e estendendo as mãos para mim, você acha que eu não conheço a dor de uma mãe? Você acha que eu não sei o que é ver um filho sofrer e morrer? Naquele momento, lembrei que ela também havia perdido um filho. Jesus morreu na cruz diante dos olhos dela. Seu pequeno João Pedro está comigo agora, disse ela com um sorriso que aqueceu minha alma. Ele está brincando nos campos do céu, sem dor, sem doença, esperando pelo dia em que vocês se encontrarão novamente. Lágrimas começaram a sair dos meus olhos, misturando-se com a água da cachoeira. Mas e os outros? Carlos e Ana precisam de uma mãe que preste, e eu não consigo ser essa mãe. Você consegue, sim.
Eu vou te dar forças novas, propósito novo, esperança nova. Dias melhores estão por vir, muito melhores do que você pode imaginar. Como pode ter certeza? Porque eu já preparei o caminho. Pessoas vão chegar na sua vida, trabalho vai surgir, a terra vai dar frutos que você nem sonha. Mas primeiro você precisa escolher viver. Nossa Senhora estendeu a mão direita para mim, e quando a toquei, senti uma energia percorrer todo o meu corpo. Agora, minha filha querida, vou guiar seu caminho até a superfície. Tenha fé e não desista. Dias melhores estão por vir e eu sempre estarei ao seu lado, finalizou ela, em tom gentil que nunca vou esquecer. Um caminho de luz dourada se formou na água, iluminando o trajeto até a superfície. Comecei a nadar seguindo aquela luz, e pela primeira vez em meses, senti vontade de viver. Quando cheguei na superfície, estava ofegante mas viva. Nadei até a margem e me sentei nas pedras, completamente molhada, iluminada pela luz do luar que havia aparecido no céu. Fiquei ali sentada, paralisada pelo milagre que havia acabado de presenciar. Meu corpo estava tremendo, não de frio, mas de emoção. Eu havia encontrado Nossa Senhora no fundo de uma cachoeira, e ela havia me salvado da morte. Caminhei de volta para casa em estado de choque. Não conseguia acreditar no que havia acontecido. Será que foi real? Será que foi só desespero da mente? Mas no fundo do meu coração, eu sabia que havia sido real. Sentia uma paz que não sentia há muito tempo, uma esperança pequena mas verdadeira. Naquela noite, consegui dormir pela primeira vez desde a morte de João Pedro. E sonhei com meu menino brincando num campo cheio de flores, correndo e rindo como fazia antes de ficar doente. No dia seguinte, acordei diferente. Não completamente curada da tristeza, mas com uma força nova que eu não sabia de onde vinha. Estava capinando a horta, tentando salvar algumas mudas de tomate que haviam sobrevivido ao abandono, quando ouvi palmas na porteira. Com licença, tem alguém em casa? Era uma mulher jovem, uns 30 anos, acompanhada de dois rapazes que pareciam ter entre 15 e 16 anos. Todos estavam com cara de quem havia viajado muito, com roupas empoeiradas e sacolas nas costas. Bom dia, respondi, me aproximando da cerca. Em que posso ajudá-los? Meu nome é Joana, disse ela com voz cansada mas educada. Estes são meus filhos, Pedro e Paulo. Estamos procurando trabalho e um lugar para ficar. Trabalho aqui não tem muito não, falei sincera. Eu mesma estou passando necessidade. A senhora não entende, disse ela, olhando ao redor como se reconhecesse o lugar. Nós fomos guiados até aqui por uma luz estranha na estrada ontem à noite. Uma luz que nos trouxe direto para a sua porteira. Meu coração disparou. Luz estranha. Ontem à noite. Como assim, uma luz? Eu sei que vai parecer loucura, continuou Joana, mas estávamos perdidos na estrada, fugindo do meu marido que tentou me matar. Meus filhos me defenderam e nos obrigaram a sair de casa. Não sabíamos onde ir. Ela respirou fundo antes de continuar. Então apareceu uma luz dourada na estrada, como se fosse uma lanterna, mas muito mais brilhante. Seguimos ela a noite toda, e ela nos trouxe direto até aqui. Quando amanheceu, a luz sumiu, mas estávamos na frente da sua casa. Fiquei abismada. Então o que havia acontecido na cachoeira não tinha sido sonho, e a chegada daquelas pessoas era realmente um sinal. Entrem, falei sem hesitar. Vamos conversar. Ofereci água e pão a eles, que comeram e beberam agradecidos. Joana me contou sua história, como o marido bebia, batia nela, como numa noite ele tentou matá-la com uma faca, e como os filhos a salvaram e fugiram juntos. É muito parecido com minha história, falei. E contei um pouco do que havia passado, a morte do João Pedro, o abandono do José, o desespero. A senhora tem filhos? Perguntou Pedro, o mais velho.
Tenho 2. Estão com minha irmã na cidade, mas vão voltar. E tem terra aqui? Tenho. São 5 alqueires, mas não tenho braços para trabalhar direito. Joana olhou para os filhos e depois para mim. Que tal uma sociedade? Nós temos força de trabalho, a senhora tem a terra. Dividimos tudo o que conseguirmos produzir. Naquele momento, lembrei das palavras de Nossa Senhora: pessoas vão chegar na sua vida, trabalho vai surgir. Podem ficar, falei. Não tenho condições de pagar salário agora, mas podemos nos ajudar para sobreviver. É tudo o que precisamos, disse Joana sorrindo pela primeira vez. Quando Carlos e Ana voltaram da casa da tia, uma semana depois, encontraram uma realidade completamente diferente. A casa estava limpa, a horta capinada, e havia 2 pessoas novas morando conosco. Mamãe, quem são eles? Perguntou Ana curiosa. São nossa nova família, respondi. Deus mandou eles para nos ajudar. E realmente eram. Joana era trabalhadora como eu, sabia cozinhar, costurar, cuidar de casa. Pedro e Paulo eram fortes, dispostos, tratavam meus filhos como irmãos mais novos. Mas o milagre maior ainda estava por vir. Na terra que antes era seca e quase infértil, começaram a brotar mudas de diversas espécies que ninguém havia plantado. Apareceram pés de abóbora, melancia, quiabo, até mesmo algumas mudas de manga e goiaba. Isso é estranho, comentou Paulo. Como nasceram essas plantas do nada? Eu sabia como. Era a bênção de Nossa Senhora se manifestando. As cabras que antes eram magrinhas e não davam leite começaram a produzir quantidade suficiente para toda a família e ainda sobrar para fazer queijo. Com Pedro e Paulo cuidando da colheita e do plantio, eu e Joana começamos a cuidar da cozinha e fazer alimentos com o que produzíamos. Ela sabia fazer doces deliciosos, cocada, doce de leite, pamonha, curau. Vamos tentar vender na cidade, sugeriu ela. Começamos devagar, de porta em porta. Eu carregava uma cesta com os doces e verduras, oferecendo para as vizinhas, para as pessoas na praça. Nossa, que cocada gostosa, dizia Dona Francisca, uma senhora que morava perto da igreja. Parece que tem bênção. Tem sim, eu respondia. Tem a bênção de Nossa Senhora Aparecida. O negócio foi crescendo. As pessoas começaram a encomendar doces para festas, para finais de semana. Logo estávamos vendendo 3 vezes por semana na cidade. Seus doces são abençoados mesmo, falava seu Antônio, dono da bodega. De tão gostosos que são. E eram mesmo abençoados. Cada doce que fazíamos era feito com gratidão, com oração, com a certeza de que Nossa Senhora estava cuidando de nós. Com muito trabalho e fé, nossa vida melhorou completamente. Eu e Joana viramos grandes amigas e sócias. Nossos filhos se deram muito bem. Carlos, Ana, Pedro e Paulo pareciam irmãos de verdade. Reformamos a casa, compramos móveis novos, até conseguimos comprar mais algumas cabras e galinhas. 1 ano depois daquele dia na cachoeira, decidimos formalizar nosso trabalho. Fundamos a cooperativa Nossa Senhora Aparecida, uma associação que nos permitiu organizar melhor as vendas e ajudar outras famílias da região. Vocês viram como a vida da Maria mudou, comentavam na cidade. Depois que ela quase se afogou na cachoeira, tudo melhorou para ela. Eu deixava falarem. Alguns sabiam que havia sido milagre, outros achavam que era só coincidência. Mas eu sabia a verdade. Todo dia, antes de começar o trabalho, eu e toda a família rezávamos diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que coloquei na sala. Obrigada, minha mãe, eu dizia sempre. Obrigada por me salvar quando eu quis desistir. Obrigada por mandar essa família para nos ajudar. Obrigada por abençoar nosso trabalho. Carlos cresceu e se tornou um rapaz trabalhador e responsável. Ana virou uma mocinha linda e estudiosa.
Pedro e Paulo se casaram com meninas da região e continuaram morando perto, ajudando na cooperativa. Joana se tornou a irmã que eu nunca tive. Dividíamos tudo: trabalho, alegrias, preocupações, sonhos. Hoje, 15 anos depois, nossa cooperativa emprega 20 famílias da região. Temos uma fábrica pequena de doces, uma horta comunitária, e ajudamos mulheres que passam por situações parecidas com as que eu e Joana passamos. José, meu ex-marido, voltou uma vez pedindo perdão e querendo ficar. Mas eu já havia aprendido que perdoar não significa aceitar de volta quem nos fez mal. Eu perdoo você, José, falei. Mas minha vida agora está nas mãos de Nossa Senhora, e ela me ensinou que eu mereço ser respeitada. Ele foi embora e nunca mais voltou. Toda vez que passo pela cachoeira do véu da noiva, paro um pouco e agradeço. Foi ali que morri para o desespero e nasci para a esperança. Foi ali que Nossa Senhora me mostrou que ela nunca abandona seus filhos, mesmo quando eles querem abandonar a si mesmos. Se você está passando por um momento difícil, se sente que não tem mais forças, se acha que não tem saída, lembre-se da minha história. Nossa Senhora está sempre perto, mesmo nos momentos mais escuros. Às vezes ela permite que a gente chegue no fundo do poço para mostrar que pode nos tirar de lá com sua mão poderosa. Nunca desista. Por mais difícil que pareça, por mais sozinho que você se sinta, há sempre uma luz esperando para te guiar de volta à superfície. Glória a ti, Nossa Senhora Aparecida, que salvas os desesperados e transformas lágrimas em sorrisos. E aí, essa história de superação tocou seu coração? Maria das Dores provou que mesmo nos momentos mais desesperadores, quando tudo parece perdido, Nossa Senhora Aparecida nunca abandona seus filhos, não é mesmo? Se você se emocionou com esse testemunho real de como uma mãe desesperada encontrou Nossa Senhora no fundo de uma cachoeira e teve sua vida completamente transformada, deixa aquele like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias que mostram que os milagres acontecem quando mais precisamos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Toda semana tem testemunho novo que vai renovar sua fé de que Nossa Senhora nunca desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. E não esquece de acessar nossa lojinha no primeiro comentário fixado. Temos produtos cristãos incríveis, incluindo o devocional para os 365 dias do ano, perfeito para fortalecer sua fé nos momentos mais difíceis. Conta nos comentários. Você já passou por um momento de desespero onde só a fé te sustentou? Acredita que Nossa Senhora pode transformar qualquer situação impossível? E se você também confia na proteção de Nossa Senhora Aparecida, escreve aí: Nossa Senhora Aparecida, eu confio em vós. Não tenha vergonha de declarar sua devoção. Compartilha esse vídeo com quem está passando por momentos difíceis e precisa saber que há sempre uma luz no fim do túnel. Que Nossa Senhora nunca abandona quem clama por ela. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe sua vida e te dê forças para superar qualquer dificuldade. Até o próximo testemunho.